Olá, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Aprova. Hoje, a nossa jornada vai nos levar para um dos períodos mais fascinantes e, olha, talvez um dos mais mal compreendidos da história, a Idade Média. Vamos juntos desmistificar esses 1000 anos e descobrir como essa era foi absolutamente fundamental para o mundo em que a gente vive hoje. Bom, para começar, vamos direto ao ponto. A gente sempre ouve falar da Idade Média como a Idade das Trevas, não é? Uma época parada, de ignorância. Mas e se essa imagem toda for, na verdade, um grande mito? A realidade é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante. Este foi um período que não só preservou o conhecimento que já existia, como também lançou as bases, os alicerces do nosso mundo moderno. Então, nesta nossa conversa, vamos fazer exatamente isso. Uma viagem para descobrir como, longe de serem escuras, essas eras foram cruciais para formar o pensamento ocidental, a ciência e a nossa sociedade. Vamos desconstruir essa visão simplista juntos. Tudo começa, bem, com o colapso do Império Romano. Imagina o cenário. Sem um poder central forte, a Europa precisou se organizar completamente. Mas isso não foi um passo para trás, de jeito nenhum. Foi o começo de uma nova direção, que deu origem a uma ordem social e política totalmente diferente. E bem no centro dessa nova ordem estava o feudalismo. Com a insegurança e o declínio das cidades, a terra se tornou a principal fonte de riqueza e de poder. O sistema todo se baseava num acordo, sabe? Uma verdadeira teia de lealdade que conectava a sociedade. O ponto crucial aqui é entender que isso era um contrato de homem para homem. A vassalagem era um vínculo pessoal muito forte. O senhor oferecia proteção e sustento, ou seja, a terra, e em troca o vassal oferecia lealdade e força militar. Era essa troca que estruturava todo o poder político da época. Agora, atenção para um ponto fundamental. Não dá para confundir servo com escravo. A substituição da escravidão, como a gente via no mundo antigo, pela servidão foi uma das maiores mudanças sociais daquele tempo. O servo, diferente do escravo romano, não era uma coisa. Ele tinha direito a casar, ele tinha sua dignidade como pessoa e não podia ser vendido. Isso representa uma transformação imensa na ideia de trabalho e até de humanidade. E aquela ideia de que o conhecimento se perdeu? Outro mito. Os grandes guardiões do saber foram os mosteiros. Longe de apagar o conhecimento, os monges dedicaram a vida a copiar e preservar os textos clássicos da Grécia e de Roma. Sem esse trabalho minucioso, o Renascimento, séculos depois, simplesmente não teria fontes para acontecer. E tem mais, foi nessa época que o Códice, o livro como a gente conhece hoje, substituiu o antigo rolo, uma verdadeira revolução tecnológica no acesso à informação. Ok, vamos avançar um pouco no tempo para a segunda fase, a Baixa Idade Média. Depois daquela reorganização inicial, a Europa entra num período de crescimento super dinâmico, marcado por inovações, aumento da população e um verdadeiro renascimento cultural e comercial. Agora, olhem só para esse número, 5.624. Pode não parecer muito à primeira vista, mas isso é impressionante. Pensem bem. Em 1086, só na Inglaterra já existiam quase 6.000 moinhos. Isso era tipo um para cada 50 famílias. Sabe o que isso significa? Uma revolução energética. A Europa medieval estava aproveitando a força da natureza de um jeito inédito para mecanizar a produção. Séculos antes da Revolução Industrial. E essa nova energia veio junto com uma revolução na agricultura. A rotação de 3 campos permitiu usar a terra de forma muito mais produtiva. O arado pesado de ferro conseguiu cultivar solos que antes eram impossíveis. E inovações como a ferradura permitiram usar a força do cavalo de um jeito muito mais eficiente. O resultado de tudo isso? Mais comida e, consequentemente, mais gente. E com mais comida, o que acontece? As cidades, que tinham encolhido bastante, renascem. O comércio volta a florescer e, com ele, surge uma nova classe social, a burguesia. É nesse caldeirão de transformações que nascem as primeiras universidades, centros de saber que não só passavam o conhecimento para frente, mas buscavam ativamente produzir conhecimento novo. Esse renascimento intelectual todo nos leva ao auge do pensamento medieval, a escolástica. Um período em que a fé e a razão não eram vistas como inimigas de jeito nenhum. Pelo contrário, eram parceiras na busca pela verdade. A escolástica era, antes de tudo, um método de pensamento crítico, não de aceitação cega. O objetivo era usar as ferramentas da lógica, principalmente as ideias de Aristóteles que foram redescobertas na época, para aprofundar a compreensão da fé. Era um sistema super rigoroso de debate e argumentação.
Mas para entender a escolástica, a gente precisa olhar para quem veio antes. Santo Agostinho, que foi o principal nome da patrística, estabeleceu essa relação. A fé vem primeiro e ela ilumina a razão. Era uma filosofia muito influenciada por Platão. E aqui a gente vê a grande virada. São Tomás de Aquino, o maior nome da escolástica, promove uma verdadeira revolução intelectual. Ele integra a filosofia de Aristóteles ao pensamento cristão. Para Aquino, a razão, a lógica, a observação do mundo, tudo isso também são caminhos que levam a Deus. Ele não abandona a fé, mas a coloca em harmonia com a razão aristotélica. Então, quando a gente olha para trás, o que a Idade Média realmente nos deixou? Bem, o legado é imenso e está por toda parte, muitas vezes de forma invisível no nosso dia a dia. A universidade como a conhecemos, a própria ideia de nação, tecnologias que alimentaram o mundo por séculos, o pensamento que uniu fé e razão, preparando o terreno para a ciência moderna. E, claro, uma arte que buscava tocar os céus com suas catedrais góticas. Tudo isso são heranças diretas desse período. A Idade Média não foi um intervalo escuro, foi a construção. Então fica aqui a reflexão final. E se a gente mudasse a nossa perspectiva? E se o que costumamos chamar de trevas tenha sido, na verdade, o lento, mas poderoso e produtivo amanhecer do mundo moderno? Uma época de gestação e não de estagnação. Espero que esta nossa conversa tenha ajudado a iluminar um pouco mais este período incrível da história. Agradeço muito a atenção de todos os alunos e alunas. A prova Audiocursos. O futuro dos estudos chegou e já pode ser ouvido.